Olá pessoal, aqui é Ricardo Leite, iniciando mais um CTE Cast, mais um episódio. A gente está hoje aqui, eu, o professor John Moraes, com mais um convidado para vocês. Mais uma vez aqui a gente iniciando, falando da história do APH de antigamente. Como é que começou o APH aqui na Paraíba? A gente trouxe mais um convidado e já já ele vai estar se apresentando aqui para vocês. Olá, professor John Moraes por aqui, que prazer imenso estar recebendo você aqui no CTE Cast. Não é isso, Ricardo? Isso aí. Parceirão aí. Mais uma. Tamo junto aí, mais um episódio contando a história aqui do atendimento pré-hospitalar na nossa querida cidade de João Pessoa, trazendo profissionais que realmente vivem o atendimento pré-hospitalar para que você possa ter essa interação aí através dos comentários e para que a gente possa também estar respondendo e tirando as suas dúvidas relacionadas com atendimento pré-hospitalar. E aí, Ricardo, o que é que a gente tem para hoje? Isso aí, um convidado top aqui hoje, mais um, né? A gente vai estar trazendo vários convidados, pessoal do SAMU, pessoal do Bombeiro, outras instituições, né, que trabalhavam com o atendimento pré-hospitalar, isso lá por volta de 2000, ou até antes, né? O pessoal vai estar falando a história aqui para vocês conhecerem bem como é que funciona. O pessoal hoje que trabalha no SAMU, tem tudo hoje, mas e aí, como é que era antigamente? Isso aí. Então vocês vão estar conhecendo isso aí. Exatamente. E é por isso que a gente está trazendo esse pessoal que está lá na origem. E o grande parceiro que a gente está trazendo aqui hoje, ele tem toda uma trajetória dedicada aí à condução de veículos de emergência, condutor, professor, formando aí muitos profissionais nessa área, né, da parte de condução de veículos de emergência e com uma participação extraordinária relacionada com gestão, relacionada também com missões também muito importantes, né, que o ele atendimento executou. em si, né, em base. Então, um cara que tem uma trajetória muito bonita dentro do SAMU aqui de João Pessoa. E assim, um episódio único, eu acho que não dá para contar a história dele toda, porque são anos, né, de muita dedicação. A gente tá recebendo aqui com muito carinho nosso querido Júnior do SAMU. Júnior, se apresenta aí para essa galera top. Fala um pouquinho aí. Quem é o Júnior do SAMU que a gente tá trazendo aqui hoje? Olá, meus amigos, né? Professor Ricardo, professor João Moraes. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Júnior é do início do SAMU, né? Tá lá desde o início, lá antes do SAMU. Já tínhamos uma história já em relação ao SAMU, que eu não conhecia na época, em 2003. E começamos a trabalhar via documentos, né? Eu, doutor Ginaldo Lago, o finado doutor Ginaldo Lago, que foi um dos primeiros diretores lá do Hospital de Trauma. E começamos lá no Trauma, né? Bombeiro junto com o SAMU. Então, é uma história boa de Hoje, contar. por uma breve apresentação, para o pessoal até poder olhar assim e entender a proporção de tudo que você faz. Resumidamente, é claro que é muita coisa, mas Júnior tem na sua trajetória a parte de ser condutor do SAMU desde a base, desde o início. 22 anos vai fazer. 22 anos de Em julho. condutor, Isso. né? Além disso, o que mais, Júnior, que a gente tem aí? Professor, eu comecei em 2004 no SAMU, eu era motorista administrativo, né? Logo no dia 2 de julho de 2004, quando foi inaugurado no dia, né? Pelo ministro, na época, Humberto Costa, da Saúde. Ele veio até aqui, inauguramos o SAMU, junto com o prefeito Cícero Lucena, que hoje, na época, era o prefeito, né? Sim. E no Trauma, o bombeiro funcionava lá. Então, o SAMU teria que ter uma base. E o início, Ricardo, todos os condutores eram militares. Sim, Não sim. tinha condutor civil. Eu lembro dessa história. Tá? Todos os condutores eram militares e do Corpo de Bombeiros militar também. Então, eu fui trabalhando na parte administrativa e acho que com 2 meses de SAMU inaugurado, como eu já tinha os cursos, né? Fui me atualizando mais porque era precário os cursos de APH na época. E nessa época aí, Júnior, o que era que o pessoal tinha como requisito para você entrar para estar no serviço? Teria Era que curso ter de APH, o curso de primeiro socorro, né? APH. que o pessoal chamava primeiro socorros, né? Mas nessa quem era mais época, né? preparado era o pessoal do bombeiro, né? Porque os cursos eram precários em João Pessoa. E era o Não, pessoal não do tinha- próprio não tinha bombeiro, né? que empresa, Era o de ministrava. pessoal, cursos, não né? tinha empresa, o pessoal do bombeiro mesmo fazia esses cursos também. O professor Yuri, na época, com o Irapuru, que pode... Olha a história se linkando aí. Você que já assistiu o episódio aqui com o Yuri, você veja que a coisa é interligada.
né? Que é uma cadeia. Yuri tá desde o começo. Yuri começou como condutor, né? Ele era condutor do SAMU no início. Trabalhava lá num bombeiro militar. E na época eu fui chamado pelo Major Gledson, né? Que hoje é coronel aposentado do bombeiro. Ele fez, Júnior, você está preparado para trabalhar no SAMU como condutor? Aí eu me segurei e disse, estou sim, coronel, major na época, né? Ele fez, então, tem um plantão para você fazer sexta-feira, era na segunda. E eu me tremi todinho, né? Digo, as ambulâncias novas, tudo novo, né? Eu tava apaixonado só em ver aquelas ambulâncias novas lá, 15 ambulâncias no pátio lá do trauma. E começou da seguinte maneira, só tinha uma USA e 3 básicas, né? No início. Então, assim, foi chamado o pessoal do hospital, a parte clínica, que eram os enfermeiros e técnico de enfermagem. Do próprio trauma. Do Santa Isabel, Santa Isabel. na época, né? Sim. E tinha pessoal do trauma também. Sim. Então foi mesclando aquela turma lá, né? Que até hoje ainda tem alguns companheiros no SAMU, Sim. da origem do SAMU. E começamos a trabalhar. Minha primeira ocorrência, eu lembro, como hoje, a minha primeira ocorrência na viatura, dava aquele frio na barriga, aquela tremedeira, mas, né? Porque o APH, ele estava iniciando móvel. Não tinha. A APH móvel só tinha via bombeiros militares, né? Era quem fazia o socorro em João Pessoa. Sim. E era uma novidade para a população aquilo, né? O pessoal vendo ambulância na rua. No começo, a parte de regulação, tudo Isso, funcionava, obviamente, igual funciona hoje, né? Funcionava, tinha um rádio operador, 2 médicos regulando, né? Mas eu digo assim, em termos do fluxo de ligação, de tudo, como era um serviço novo, né? 92. O pessoal ainda... Era um 92, aí tem um número também, né? Aí antes teve que divulgar, a prefeitura fez uma divulgação via Secretaria de Saúde, nas rádios, tudo, né? TV, né? A imprensa, né? E no modo geral, televisada, tudo. Fizeram essa matéria, passaram para a população foi conhecendo o SAMU e começou a ligar. Sim. Qualquer queda de moto tinha regulação. Mas é até interessante isso, né? Porque o pessoal, a população, sempre vinculava muito a acidente, né? Com certeza. Quando era acidente e tudo, as emergências Até clínicas, hoje, né, as Diogo? coisas, né? Até hoje. O pessoal não... Pensa É que sempre... SAMU é acidente de moto. Até por Eita, vocês conta- atendem muito acidente de moto. justamente, até Mas por não conta sabe do que bombeiro estatisticamente a gente atende mais paciente clínico, Muito gente, mais. do que paciente muito trauma. mais. O maior índice hoje de ocorrência do SAMU são clínicas, né? Sim. Ocorrências clínicas. Trauma vem em segundo Aí lugar. pronto, você entrou lá no bombeiro, né, no SAMU. Teve alguma coisa, Júnior, só aproveitando, Ricardo, para seguir aqui o nosso roteiro, teve alguma coisa que motivou você se vincular? Porque, tipo assim, você falou, não, eu fui lá, tal, teve já o SAMU, mas teve alguma coisa que lhe motivou a ir para essa área? Alguma coisa que, tipo, caramba, eu vi alguma coisa. Por que fazer o curso de primeiros socorros? O que me motivou foi o seguinte, em 98 eu fui para a Secretaria de Saúde, saí da educação, fui para a Secretaria de Saúde. Aí fiz um primeiro curso de primeiro socorro, eu vou para a saúde, aí fiz um curso básico lá, beleza. Quando foi em 2000, numa Micaroa, né? Numa Micaroa, o motorista lá do Santa Isabel, que é a ambulância, ia para essa Micaroa, quem ia era o pessoal do Santa Isabel junto com o pessoal da Secretaria de Saúde. E o motorista ficou doente. Aí não tinha ninguém para dirigir a ambulância. E eu me ofereci para trabalhar nessa noite lá. E eu fui, né? Trabalhei na época com o doutor Aidea e doutor Clécio Fernandes, né? E a gente trabalhamos junto lá, tranquilo, foi E de gostou? boa. Pronto, E a partir daí, cara, eu me apaixonei ali a pelo partir serviço. O daí coração já você- começou lá. Começou porque aquela emoção de ligar uma sirene da ambulância, né? Sim, sim. Sem conhecer. Entendi. Eu digo, eu vou seguir essa trajetória para ver se vai dar certo. Aí, em 2003, começou a falar de SAMU. Eu digo, o que é isso? Não, o SAMU tá vindo lá, porque já tinha em São Paulo na época, Sim. né? E era um SAMU mais clínica, assim, ia para acidente, mas era mais aquelas rodovias ali, junto com o bombeiro, não era um SAMU como hoje, né? E sempre vinculado, é interessante isso, sempre muito vinculado ao bombeiro nessa parte, Vinculado né? ao bombeiro, porque o SAMU, quando ele começou, acho que João Pessoa foi uma das primeiras capitais do Brasil. Uma das primeiras. A das né? primeiras. Acho que se não foi a segunda, foi a terceira, eu acho. Sim. E aqui, Ah, falando isso é de Paraíba, importante, né? né? João Pessoa, a primeira, né? Em relação à cidade também. Isso. Em seguida veio Campina Grande. Campina Grande. Né? Não, veio Cabedelo.
Cabedelo veio primeiro, foi, né? Que a área foi. metropolitana aqui. Ah. A região metropolitana, Campina Grande vem em seguida, né? Junto. Eu até assim, né? Eu trabalho no SAMU há vários anos também, mas eu pensei que era Campina Grande, que era a segunda cidade Não, da porque Paraíba. começou a região metropolitana aqui, né? Sim, Começou o Cabedelo, aí junto com o SAMU, porque era a USB Charlie na época, o nome dela. Acho que Bahia também veio antes? Não, ou- aí Bahia já foi depois, Já né? foi Veio depois, Santa né? Rita, aí veio Bahia, entendeu? Então, assim, foi divulgando, expandindo, aí veio Campina Grande, sim. já também. E assim, falando principalmente de SAMU, né? Que a gente aqui já trabalhou, a gente trabalha. A Paraíba hoje é quase toda coberta, né? Acho que toda coberta, Toda né? coberta com 7 regionais. Com, Nós temos 7 Com SAMU. regionais. É. Então a gente aqui na Paraíba é bem 100%, assistido. 100% de cobertura. SAMU. Você entendeu? vê, cidades que são bem pequenas, mas que tem lá uma É. unidade Tem básica, unidade básica, unidade de aquela suporte que não básico de tem, mas vida, tem, né? tem um SAMU ali que da outra cidade dá cobertura ali, entendeu? Isso, Então a gente é bem assistido em 100% relação à saúde aqui. coberta, principalmente na rodovia, até Cajazeiras. Sim. A cobertura é 100%. Aí, Júnior, você entrou lá no SAMU, né? Lá por volta de 2004, 2004. né? Começou com 2 meses depois, né? Como condutor. Como condutor. Aí deu certo, né? Deu certo, aí eu fui começando a fazer mais curso. Porque, assim, na época, o material que nós usávamos era uma prancha de madeira, Sim. né? Vocês falaram aí no início do pré-hospitalar, como era o SAMU no início, como hoje é O diferente. APH de antigamente para o APH de hoje. Isso, Né? é diferente. A prancha de porque madeira, As pranchas tala, eram de madeira, uma prancha grossa, pesada, entendeu? A tala. gente pegou, né, essa época aí, As das pranchas de talas- compensado naval, Era. né? Muito pesado as pranchas. E aí, Júnior, nessa época, quando você Um bombeiro. iniciou, tava lá, tudo, o que é que teve assim porque assim, até agora você tá me falando aí de coisa que deu certo. Mas teve alguma dificuldade? Teve alguma coisa que você passou no começo? Alguma coisa que Teve. você pudesse até falar assim, olha, John, isso aqui eu até alerto para você que está assistindo aqui esse podcast agora, que se eu tivesse essa visão, ou se eu tivesse essa mentalidade, talvez eu tivesse agido de uma maneira diferente, diante dessa dificuldade, ou isso me serviu de aprendizado. Teve uma desistência, né? O pessoal forçando eu a desistir daquele serviço ali. Cara. Né? No início, como só tinha militares no bombeiro, Aí muito Lá, E fechado. você era o único civil? era o civil, o primeiro civil lá. Caramba, velho. Então, assim, era um grupo fechado porque eram militares, Sim. tá? E por parte de alguns, não todos, outros... Os caras olhavam estranho. Acharam estranho um civil no meio dos militares, e questionaram com o major na época, porque eu estava ali. Isso, ó, ele está aqui porque está amando da secretaria. Então, ele é preparado para estar aqui, igual a vocês. Então, cabe a vocês abraçar a causa. Infelizmente, vai ser assim. Um dia não vai ser só militares aqui Ele até falou isso para mim na época, né? E disse que assim, ó, Júnior, essa aqui é uma hierarquia militar. Você vai ter que acompanhar, porque pela manhã aqui nós fazemos a ordem unida, hasteamento da bandeira. Tinha que fazer tudo igual. E eu Tava lá dentro. Major, eu tô Até no pagar a barco. flexão teve. Eu tô no barco e não vou pro lado do barco, não. O senhor é o capitão aqui, inclusive. Então o regimento era diferente, né? Então, cara? assim, e muitos forçavam eu a desistir, entendeu, João? E eu dizia, eu não vou desistir, porque é uma paixão que eu tô no meu coração aqui. Toda vez que eu olhava para a ambulância, eu me apaixonava mais ainda, cara. Era incrível aquilo, sabe? E eu vendo, ajudando a população. Quem foi o segundo, socorrendo, Júnior? O né? segundo civil que entrou? Aí teve o segundo civil, que foi um motorista da ambulância lá de Santa Isabel. Né? Não tá hoje mais com a gente. Não, ele saiu faz muitos anos. Ele saiu logo no início, ele passou, acho que... De condutor antigo, fora você. Quem que tinha? Não tem. Não tem mais. Não dos tem da antigos fundação. mesmo, da fundação não, Não, né? não tem mais não. Sim, aí, Júnior. Aí Tem de você, 2006 pra cá, né? aí você ficou que lá, começou a entrar. lá no trauma, em seguida... Ficava Quando- tudo no alojamento, dormindo todo mundo junto, Sim. lá, tudinho. Aí qual foi o percurso aí pra você chegar, né? Que você foi várias vezes coordenador do SAMU. de frota, né? Lá do SAMU. Começou assim, Ricardo. Eu em E dois... quando é que o SAMU saiu de lá do trauma Tá, pra onde Pronto. tá hoje, ali na prefeitura? certo. Em 2004, quando inaugurou o SAMU lá no Trauma, nós ficamos lá até 2005, porque ia ter uma eleição em outubro, Sim. né? Para prefeito. E na época, Ricardo Coutinho ganhou a eleição. Em 2005, assumiu a prefeitura e mudou toda a direção do SAMU. Foi na época que entrou a doutora Roberta Bar, né? Tinha uma equipe, Valber
estava desde o início também, né, com a gente lá, ficou no serviço. Quando a doutora Roberta assumiu, ele foi junto com ela. Aí Entendi. ficou na coordenação de enfermagem. Então, o primeiro coordenador do SAMU não foi Valber, teve um outro, Foi Simone. de enfermagem. Simone era uma enfermeira que trabalhava no Santa Isabel, Sim. tá? Ela foi a primeira Coordenadora de enfermagem do SAMU. Em seguida foi Valber. O Major Fábio, na época, que hoje é coronel, médico, né? Que é Sim. oftalmologista, ele foi o coordenador médico. Sim. E a doutora Roberta, a coordenadora geral. Então ficou eles três, Valber, a doutora Roberta. Só que o coronel Fábio, ele caiu fora. Porque em 2005, quando mudou a gestão, Mudou tudo. aí começou aqueles impasses de mudar o SAMU dali, tirar o SAMU de lá. E quando foi em 2006, não, ainda em 2005, né? Eu estava, quando a secretária de saúde, Rosiana Meira, assumiu, ela não tinha motorista. Aí sobrou para quem? Para Júnior, né? Aí eu fui ser o motorista dela no primeiro dia de gestão dela, né? Aí começou aquele problema, Ricardo, da gestão, que a gestão passada tinha deixado o quê para a gestão nova, tudinho. Foi aquele impasse, né? Então, assim, eu comecei a dirigir para ela e em 2005 ainda eu assumi a secretaria, a chefia de transporte da Secretaria de Saúde do 2005. município. Foi. Logo no início ou... Não, em 2005, quando eles assumiram, acho que no mês de maio para junho, eu já assumi a chefia de transporte, porque estava aquela mudança de gestão, eles queriam mudar tudo na época, entendeu? Tirar os militares, né? Não, ele não mexia no SAMU não, porque o SAMU ele era gerido pela Secretaria de Saúde. Tá. O chefe de transporte da Secretaria de Saúde, tá? Era ele quem liberava combustível, Entendi. fazia o conserto de manutenção. O major, na época lá do SAMU, ele só tocava as escalas dos profissionais, Sei. porque ele não podia misturar bombeiro com Secretaria de Saúde. Sim. Então, ele misturava as escalas, fazia as escalas do pessoal do SAMU e do bombeiro. Quando foi em 2005 que eu assumi, aí ficou o SAMU sob minha responsabilidade, as ambulâncias, as 15 ambulâncias, né? Junto com os carros da Secretaria de Saúde também. Sei. Aí era tudo focado só na minha gestão lá, como chefe de transporte. E eu trabalhava à noite no SAMU, né? Eu trabalhava de dia na secretaria, de noite ia para o plantão do SAMU. No outro dia voltava para a secretaria. Puxado, né? Era puxado. Júnior, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta que talvez quem está assistindo o podcast, tem muita galera aí que quer ser condutor do SAMU. E quais as competências, na sua visão, claro, assim, com sua percepção de experiência, são muitos anos dedicados ao SAMU, sei o que é 22 anos, né? Como condutor, Como contou, foram 21 anos. E 21, quais né? as competências você acha assim, extremamente necessárias para quem quer se tornar condutor do SAMU? Muitos têm esse sonho, né, de querer estar Sim. vestindo a farda. Essa farda aqui, ela é pesada, ela não é maneira, tá? Eu digo pesada em termos de responsabilidade, tá certo? Ele tem que ser um cara preparado, né? Ter o curso de primeiros socorros do APH e de resgate, que é esse curso que a empresa... Você tem Que essa- segue todas as prerrogativas da portaria, né? Da 2048 ainda, Isso, né? Que merece já ser atualizada, mas mesmo assim ela traz lá todo o eu acho que norteamento. no artigo 7, no capítulo 7 lá da portaria 2048, está lá falando sobre as atribuições e responsabilidades do condutor socorrista, né? Então ele tem que ter esse curso, tá certo? Ele tem que ter o curso de condutor de veículo de emergência, né? Um curso de direção que tem que fazer. E critérios e ter o perfil, né? Tem os critérios, que são esses que eu estou O que falando seria esse aqui. perfil, na sua visão, em termos de... O perfil é ser um bom socorrista, tá? Ele já tem que ter alguma experiência. não pode chegar maduro ali. Ele já querer chegar, querer ser o socorrista, entendeu? Ele Entendi. tem que ter o pé no chão. Foi o que eu fiz antes de ser um socorrista aqui agora, como condutor. Eu estou preparado para ser isso. Se qualificou de verdade antes de Exatamente. assumir. Como eu ali. fiz, né? Eu fui atrás, eu me qualifiquei. Eu vi o pessoal trabalhando no início, achando bonita aquela profissão de condutor, de estar dirigindo uma ambulância em velocidade, tudinho, com responsabilidade. O curso Então, do MOP também, Júnior, é um dos... O curso do Alguns MOP, locais pedem, né, também. tem uns locais que são... Primeiro, explica aí pro pessoal o que é MOP, MOP é... né? Para o pessoal Sim, poder sim. saber.
É movimento de operações com produtos perigosos, né? Operações com produtos perigosos, aí chama de MOP. Então, assim, ele tem que ter esse curso para conhecer os inflamáveis, Sim. né? As normas regulamentadoras na parte de inflamáveis, Muito importante que a gente trabalha com isso, de né? acidente de trabalho, essas coisas também. Então, ele tem que ter o curso. Muito SAMU do Brasil, ele hoje, ele preconiza, obriga Tá o transportando condutor... oxigênio, Sim. né? Tem tudo isso aí, né? Exatamente. Cilindro de oxigênio, de ar Exato, comprimido ali. tem que saber manipular o oxigênio também, né? E a gente recente aí teve acidente lá no próprio SAMU. Na hora que um dos condutores lá do SAMU estava checando o cilindro A lá, válvula a válvula explodiu lá. foi. Teve queimadura lá na. Então, assim, é muito importante. Quando voltando lá para a chefia de transporte, de imediato a secretária me nomeou para ser também coordenador de transporte do SAMU, né? Aí eu fiquei com as duas funções. E chegou um momento que eu disse, secretária, a gente vai ter que colocar um coordenador no SAMU. Vamos separar o SAMU e deixar a secretaria separada. A gente vai chegar na coordenação. Tá. Mas só que eu quero saber agora de uma pergunta, cara, que essa daqui vai ser bacana para quem tá assistindo isso aí, que é o seguinte. Qual foi nessa trajetória sua de condutor, como condutor do SAMU, a ocorrência que mais lhe marcou? Eita, pergunta. Foi uma ocorrência que houve em 2008. Eu já tinha passado por várias ocorrências, mas uma que me marcou foi um acidente que houve lá num domingo à noite, 8 horas da noite. Eu tinha acabado de sair para abastecer a ambulância. Quando eu retornei de 7h30 da noite, eu copiei no rádio. Copiei não. Quando eu cheguei no trauma, foi em 2005. Desculpa o ano aí, me lembrei agora. Que a gente estava no trauma, eu fui abastecer a viatura e voltei. Quando eu voltei, que fui colocar a viatura na garagem, ia saindo uma USA, que é a unidade de suporte avançado, né, a UTI móvel, junto com o bombeiro, o resgate. Aí na hora eu parei a ambulância do bombeiro, tô indo para onde? Eles, a gente tá indo para um acidente lá em Mataraca. 8 vítimas. Ou seja, múltiplas vítimas, né? Estacionei a ambulância, subi, fui lá no primeiro andar na regulação, aí tava aquela movimentação lá em cima, o médico preocupado, querendo saber mais detalhes dessa ocorrência. E eu disse, doutor, essa ocorrência aí, vá também. Eu não falei nem com o raio do operador, o médico já foi mandando a gente sair para essa ocorrência. Aí a gente foi. Quando chegamos em Mamanguape, eles saíram na frente, né? Quando eu cheguei em Mamanguape, tinha saído uma USA, uma básica e a do resgate. E eu fui como quarta ambulância para lá. A do resgate do bombeiro. Do bombeiro, tá? A unidade de suporte básica e uma USA, com a doutora Nicole. Ela vai E com as suas, seriam aí no caso 3 ambulâncias. 3 ambulâncias do SAMU e uma do resgate do bombeiro, tá? Quando eu chego em Mamanguape, tá as ambulâncias paradas no acostamento. A do bombeiro foi embora e as duas do SAMU paradas lá no posto de gasolina. Parei pensando que o acidente era lá. Digo, pessoal, foi que as ambulâncias não têm condições de chegar até o acidente por causa do combustível. Caramba. Que situação, hein? Aí a médica de imediato fez, Júnior, vá-se embora pro acidente, dê apoio lá ao resgate e traga a vítima mais grave que tiver para USA. E sua ambulância está abastecida? A minha estava abastecida. As ambulâncias que foram do SAMU só dava para retornar para João Pessoa. Fizemos uma cotinha lá, abastecemos a outra básica. Abastecemos, fomos para lá para o acidente. E a USA ficou no posto de gasolina aguardando. A ambulância que você estava era uma básica. Uma básica. Eu ia técnica de enfermagem. Nessa época não era enfermeira, era técnica de enfermagem na ambulância. Quem era, Júnior? Era Rosa, uma técnica de enfermagem. Rosa. Lueci, na época, foi também nessa ocorrência, né? Inclusive, quando eu chego no acidente, a polícia rodoviária tinha passado por mim com a enfermeira, não, com uma moça, uma francesa, que ela morreu dentro da viatura da polícia rodoviária. Eles estavam só correndo por causa da demora da gente chegar até lá. Sim. Então, quando eu chego lá, tá os dois carros batidos de frente, né? Um Santana táxi estava indo para o aeroporto. Pra gente entender a cinemática do trauma aí agora, né? A física isso. do trauma aí. Aí foi uma colisão carro-carro? Carro, né? Inclusive o velocímetro do carro estava travado do Santana, na época um táxi, estava indo para o aeroporto. E dentro desse carro tinha uma enfermeira do trauma. Eu não lembro o nome dela agora. Depois, se vier a minha memória aqui, eu vou lembrar. E ela querendo ajudar a gente. Ela Ferida também. ferida. Quantas vítimas? no local? 8 vítimas. Oito vítimas. Tinham 2 em óbito já no local, né? O resgate pegou o motorista do carro do táxi.
foi levar para a USA, que a gente pediu para a USA esperar. No caminho ele faleceu, até chegar na USA ele já morreu dentro do resgate. E conseguimos salvar 4 vítimas, inclusive com essa enfermeira. Colocamos soro nela, tá bem, não, tô bem, vá socorrer os outros lá, tudo. Colocamos na viatura, quando a gente chegou perto do trauma, ela começou a pedir água, ela tava com hemorragia interna. Tinha rompido o baço. E quando foi de 4 horas da manhã, no outro dia ela morreu, na segunda-feira, dentro do trauma, no bloco. Caramba. Então, assim, foi uma que me marcou muito, porque era conhecida nossa lá, né? Sim. E uma das primeiras ocorrências suas em Uma relação das- a múltiplas Foi vítimas. uma das mais ocorrências... Acho que foi a primeira, né? Acho que Com múltiplas vítimas. Foi uma... 2005, logo no início do SAMU, foi a Foi, primeira. em 2008, em 2005. Foi, Em 2008 foi outra. Geralmente Foi a essas primeira ocorrências com múltiplas múltiplas vítimas, elas já são por si só impactantes, né? Porque é um cenário totalmente adverso, né? E aí vem a questão também de você preparar uma coisa e na hora sai outra por questão aí do combustível, não conseguir chegar até É que as vítimas. hoje, assim, a realidade eu acho que deve ser um pouco diferente de antigamente, né? Hoje a gente tem um checklist, né? Vê Tem, tudo isso, início de plantão, já para não acontecer esse tipo de... Em de termos de incidente, material, nós estávamos preparados, junto com o bombeiro, né? Com o resgate, entendeu? Tinha lá o material do resgate, de cortar as ferragens, tudo, o macaco hidráulico, essas coisas, a tesoura. Então o alicate, né? De corte. Então a gente fez essa ocorrência e foi uma ocorrência que está marcada para mim até hoje. Né? Todo mundo tem uma história, né? Tem aquela ocorrência. São várias histórias. Se eu for contar aqui, é como o John falou aqui, não vai dar tempo, porque tem muita. São muitos anos, né, John? De mais de 20 Teve já anos. alguma situação assim, Juninho? Porque, cara, você tá. Eu sempre imagino muito isso, né? O condutor, ele tá ali, tá ali conduzindo o veículo. Tem muita pressão, muita coisa assim. Já houve alguma situação em específico que assim, foi desafiadora nesse sentido da condução por conta de algum problema relacionado com o trânsito, algum acidente, alguma coisa que tenha acontecido? Já, comigo já houve um caso, né? Assim, eu nunca bati. Nesse tempo de serviço que eu tenho no SAMU, não tem nada que eu bateu na ambulância, não. Já arranhei, já arranquei retrovisor de carro, de veículo, foi o que me marcou também, né? Eu estava indo para o Samaritano na época, com a vítima, com o sirene ligada, o cara me atrapalhou, eu quebrei o retrovisor dele, ele me acompanhou, eu não parei. Eu digo, o médico segue, o cara está entubado aqui, está grave, depois resolve isso aí. E quando eu tirei a vítima lá no Samaritano, no hospital, que a gente estava tirando, o cara estava do meu lado, olhando para mim assim. Você quebrou meu retrovisor, né? Eu digo, foi. Deixa eu voltar aqui que a gente conversa. Entregamos o paciente dentro do hospital, que era a nossa prioridade. Que ele esperou, né? Que era a nossa prioridade, né? Era o paciente, não era o carro. Retornei, conversei com ele, eu digo, meu amigo, olha, é o seguinte, eu estava numa ocorrência, você viu aqui que a gente tirou o paciente, gráfico, tudo. Ele disse, não, eu só quero que você resolva. Então, vai ser resolvido. Aí eu passei meu telefone para ele, meu número, tudinho. Ele disse, beleza, foi embora. E eu estava indo quando eu saí do hospital, fui para o posto de gasolina. Quando eu chego no posto de gasolina, o cara para o carro do meu lado. Quando eu desço da ambulância, ele faz, meu amigo, deixa para lá isso aí, viu? Deixa que eu resolvo. Você já socorreu minha mãe uma vez. E eu vi que você não fez por querer. Foi uma situação de emoção, que eu estava em alta velocidade, estava com a sirene ligada, né? Sim. E o que marcou dentro do trânsito foi isso aí. Isso às vezes eu acho que entra na questão aí, né, que eu tinha lhe perguntado da característica do bom profissional também, né? Porque existem situações. A gente sabe que tem condutores que muitas vezes colocam a vida da equipe em risco e a própria vida dele em risco desnecessariamente. Quando, às vezes não é nem uma situação em que é uma emergência mesmo e tudo, mas tem horas que é necessário. Você vê ali uma equipe, por isso que é arriscado, né? Você vê uma equipe aí vou falar de um suporte avançado de vida, a USA, né? Vai ter o condutor, o médico e o enfermeiro. Quem é dos 3 mais importantes? Cada um na sua atribuição, mas a de maior responsabilidade ali, ao meu ver, é o condutor. Ele está responsável pela vida dele, a do médico, a do enfermeiro e do paciente. Entendeu? E a gente tem exemplos aí, né, Júnior, de acidentes, né? É isso que você está falando, Ricardo, é muito importante, porque quando eu entro na ambulância, né, eu chego no serviço pela manhã, faço minha oração, né, peço segurança para a equipe, não só para mim, e quando eu boto a mão naquela direção ali,
eu penso na minha família, em voltar para casa e penso na minha equipe. Então, assim, para eu chegar num acidente, numa ocorrência, não é correr, só correr. Não é só correr, é socorrer, Exato. tá? Então, não é só correr, velocidade, porque nós podemos ser vítimas, Sim. né, no caminho Um deslize. e não chegar, como já aconteceu vários acidentes no SAMU aqui também, e no Brasil, a gente tá Brasil. canso de ver aí vídeos, né, de ambulância aí. Poucos meses atrás aí, tava no Instagram aí, o pessoal via toda semana, todo mês tem uma, né? Infelizmente. Isso. Às vezes pode ser um descuido, muitas horas de trabalho, Cansaço, né? fadiga, Cansado, né? Então fadiga. foi uma coisa que eu me preparei muito, foi isso. Eu digo, hoje eu sou um cara preparado para passar a minha experiência para outros condutores que estão querendo ser inserido no SAMU. Então, Seguindo isso aí que você falou agora, Júnior, para falar nisso, né? Você abriu muitos SAMUs aqui na Paraíba, né? Deu muito treinamento, muito SAMU que abriu aqui. isso. Você foi lá, deu treinamento pro pessoal, né? Foi. Quando surgiu a regional de João Pessoa, a primeira foi Cabedelo. Inclusive, na época, o meu amigo, o professor Félix, nosso amigo, nós fomos treinar o pessoal de Cabedelo no início. Né? A equipe de Cabedelo foi treinada por nós. Sim. Então, assim, como era uma das primeiras junto com o SAMU de João Pessoa, Eu tava lá. precisava de... Eu lembro Lembra? desse treinamento. Na Paternon, acho que é a escola, Eu né? lembro. Então a gente foi pra lá. Também. E ali foi no início ali, acho que em 2005, 2006, por aí, não sei. Esse treinamento que nós damos para eles. E quando foi surgir a regional, a primeira macro regional de João Pessoa, nós tínhamos que fiscalizar todas as bases dos 65 municípios que iam inaugurar, né? E fomos fazendo de um a um. Começamos por Alhanda, Caporã, né? Fomos pro Brejo, até Araruna, Guarabira, treinamos o pessoal de Guarabira no início, né? Sim. De Sapé, Cacimba de Dentro. E aí foi... A única cidade que eu não participei do treinamento foi Jacaraú. Né? Mas Mamanguape, fui para a inauguração de vários SAMU dessa cidade, entendeu? Sim. Inclusive está tendo aí uma reestruturação em Serraria, né? Que a gente está construindo um SAMU novo lá e talvez tenha um treinamento por lá. Entendi. E aí, Júnior, você foi um cara que pela trajetória que você falou aí, você entrou no SAMU, você entrou no meio militar, teoricamente. Foi. Você teve dificuldades, como você citou, passou por dificuldades que era visto como diferente no meio dos outros, né, pelo que eu compreendi. Mas só que você teve toda uma trajetória aí que você conseguiu ascender até a parte de gestão no serviço, né? E como foi essa mudança? Isso foi... Na sua cabeça, o que é que passou assim? Esses caras, eu entrei aqui nesse serviço, eu era condutor e agora eu estou fazendo parte. Começou lá, né? Como chefe de transporte na secretaria. E não acreditei na época do convite. Eu estava em Recife com a secretária lá no aeroporto. Ela me convidou lá no aeroporto lá. Ela disse, ó, assuma lá esse transporte lá e organize. Então, assim, como eu era um cara muito responsável e organizado nas minhas coisas, nas minhas tarefas, e eu aceitei de imediato, né? Que eu já tinha sido, em outras ocasiões, na parte da educação, chefe de serviço, de setor, essas coisas, né? E eu tinha no meu currículo lá isso. Então, ela achou que eu tinha condições de assumir a coordenação na época, tudinho. E enfrentei, né? E aí, mas só que aí é o que você pensou na época. Mas quando você entrou lá que viu como era o negócio, teve alguma dificuldade? Teve várias dificuldades, né? Inclusive de manutenção das ambulâncias. Né? É uma coisa difícil. Porque tem coisa que não depende, né, da gente. O SAMU, ele é regido tripartite, né? O que é dizer tripartite? Tripartite ele recebe verba federal, 50% do Ministério da Saúde, 25% arcado pelo Estado, governo do Estado, e 25% pela Prefeitura. E às vezes não batia as gestões e sobrava para quem? Para a Prefeitura. Sim. Né? Que era o gestor responsável pelo SAMU. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, mas a gente enfrentou. Vamos enfrentar com responsabilidade. Eu batia, né, na mesa e ia para cima. Digo, ó, gente, quem está precisando é a população, não somos nós. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. E dava certo, entendeu?
com as dificuldades que tinha, dava certo. A gente sempre estava à frente das outras secretarias. Por quê? Porque a gente estava lidando com vidas. Entendi. Né? E as gestões, elas tinham um olhar diferente para isso. Aí fala aí pra mim, Júnior, isso também abriu portas, você tá na gestão, tá ali como representante, tudo isso também abriu porta para outras coisas, né? Como, por exemplo, a Força Nacional do SUS. Você também fez parte, né? Dessa parte teve vinculação, né? Teve uma época em 2000... Aí aproveita e já esclarece pro pessoal aí, Tá. né? Pra compreender um pouquinho mais sobre esse projeto, o que é, tudo. Eu passei pela coordenação do SAMU de transporte por 3 vezes, né? Em 3 gestões eu fui 3 vezes coordenador de transporte. E na minha primeira gestão, a gente tinha esses critérios e perfis para entrar um condutor no SAMU, tá? O condutor, ele fazia uma entrevista, ele passava 1 mês em treinamento. Sendo avaliado constantemente ali. Sendo avaliado pelo condutor e pela equipe de enfermagem, tá? Ele passava 15 dias dirigindo a ambulância e socorrendo. Os primeiros 15 dias do mês, ele ficava somente socorrendo, ajudando a equipe. Ele não podia dirigir. Aí era avaliado pela enfermagem. Com 15 dias, ele ia dirigir com o condutor do lado. E no último dia do mês, quem ia fazer o teste com ele era eu. Eu entrava na ambulância com ele e ia para uma ocorrência real. Sim. Para ver E você chegava lá, ó, não tá apto. Existia um nervosismo porque o coordenador estava dentro da ambulância. Isso aí é normal, tá? Aí eu tirava isso aí, mas quando ele fazia uma boa condução, um bom socorro, ele era avaliado e era aprovado. Teve uma época que tinham 12 treinamentos, 12 condutores sendo treinados, e só um dos 12 foi reprovado. Então, quer dizer, eu ficava em cima desses critérios, entendeu, Tião? Entendi. Não entrava condutor caindo de paraquedas dentro do SAMU, né? Não tô dizendo que acontece, não sei como é o critério hoje. Eu não faço parte da gestão, não sei quais os critérios que estão usando. Sim. E hoje, né, para deixar claro também aqui, hoje você não está mais como condutor. Sua trajetória aí foi de 21 anos como condutor, se aposentou agora recente, né, Júnior? Aí fiz o curso de técnico de enfermagem. Fez o curso de técnico. Que eu nem queria. Voltou como técnico de enfermagem. Estava, né, na PRF, né, com a viatura de resgate nossa lá também. Isso. Tá lá até hoje. Essa trajetória aí em 2020, 2019, 2022, eu digo, eu vou fazer esse curso de técnico de enfermagem. Porque eu estava perto de me aposentar, eu não queria mais trabalhar. Então eu fiz, e quando eu fiz o técnico de enfermagem, surgiu a oportunidade de trabalhar no SAMU de novo, né? Me fizeram o convite para retornar para o SAMU, que achavam que era importante dentro do serviço, para ajudar, né? Você passou poucos meses, tá curtindo a aposentadoria, né? Passei 2 meses só aposentado, né? Aí em junho do ano passado eu voltei e fui direto para resgate da PRF, né? Trabalhar com o pessoal do SAMU e da PRF lá. Foi uma experiência que eu já tinha de BR, tá? Uma experiência diferente em relação a dirigir ambulância e a não tripular e a... Diferente, né? Você ali o tempo todo ali dirigindo e de repente você passa esses 21 anos aí. Eu fui lá pra trás e foi diferente, esses 21 anos aí, quando você chegou lá pra trabalhar agora como técnico de enfermagem, teve algum momento aí que você esqueceu e quis ir pra condução lá? Tanto esqueci como eu dei pitaco na condução do patrulheiro, né? Sei. Então, assim, como eu sou instrutor de direção defensiva, né? Eu sou instrutor do curso CVE também, né? Do curso de veículo de emergência. E eu, na BR, cara, você vendo o patrulheiro dirigindo ali a ambulância e você lá atrás, você fica com aquela emoção, sabe? Você não sabe se dirige, você dirige ao mesmo tempo e vai socorrer também, né? Então, a emoção condutor é diferente, né? Você ali... É diferente de ser condutor. Eita, quer voltar. Você está comandando a nave ali, né? Você é o capitão da nave ali. Então, sim. É diferente, Ricardo. Hoje eu como técnico de enfermagem, né? Passei alguns meses lá na PRF, fui convidado pela coordenação de enfermagem a voltar para dentro da base do SAMU. Está na parte administrativa agora. Na parte administrativa, né? Que achavam que eu era ser valioso lá dentro, né? Sim. E estou no setor de alto custo hoje, que toma conta dos materiais médicos hospitalares. Aí eu tinha te perguntado sobre... Você fez alguma missão nessa parte da Força Nacional do SUS? Como técnico de enfermagem, em
fevereiro do ano passado, eu fui... Aí foi como técnico. Eu fui como técnico de enfermagem para a Força Nacional do SUS. Eu já era inscrito desde 2008, que teve um alagamento em Santa Catarina, acho que em 2010, se eu não me engano. E eu estava preparado para ir. No dia da viagem, houve um problema lá nas passagens e não teve como a gente viajar. E quando foi nessa missão agora, em fevereiro do ano passado... Foi onde? Uma arbovirose, né? A arbovirose da dengue, lá em São José do Rio Preto, em São Paulo. Atingiu 80% da população. Então a Força Nacional do SUS foi para lá e nós fomos convidados, né? Inclusive foi o nosso colega Rodrigo Gomes, que é enfermeiro lá do SAMU. Ele me convidou e eu recebi um telefonema do Ministério da Saúde. Júnior, você está sendo convidado a participar da missão da Força Nacional do SUS em São Paulo. Você está preparado? Estou. Quando é a viagem? Isso amanhã. Recebi a ligação 5 horas da tarde. Se prepare que a passagem vai chegar no seu e-mail pela manhã. E fomos embora para São José do Rio Preto. Quantas pessoas contigo daqui? Foram 3 pessoas comigo. Foi nesse período que você ainda estava como condutor, Júnior? Eu estava como condutor ainda. Eu estava prestes a me aposentar em março, né? Minha aposentadoria saiu no dia 1º de março. Em 10 de fevereiro a gente viajou. Nós viajamos para... Eu fui como técnico de enfermagem. E lá eu fiquei na parte de triagem. Né? O pessoal chegava lá no hospital de campanha. Foi montado o hospital de campanha, né? Foi. Eu fiquei no início na parte de triagem. E minha primeira experiência foi depois na sala vermelha, né? Sim. Eu nunca tinha trabalhado na sala vermelha, mas tinha trabalhado dentro de uma USA. Unidade de suporte avançado. Muita gente grave. Muita gente grave. Dengue hemorrágica, né? Nós atendíamos muito 300 choque, pacientes, né? 300 pacientes por dia. Por plantão, era 300 pacientes. Isso também é uma experiência muito marcante, né? Experiência marcante, porque era criança, né? De 2 anos, 3 anos de idade, até idoso. Sim. Né? E a sala vermelha, cheia, Você dengue hemorrágica. fez mais alguma outra missão? Pela força ou não? Não, pela força, eu tava para ir para a COP30, né? Então, foram escolhidos só os enfermeiros, mas só que para poder ir para lá tinha que ser bilíngue, né? Então, para você ir para essa Força Nacional, teria que ser bilíngue, espanhol, inglês. E eu não manipulava nenhuma dessas línguas, terminei ficando. Entendi. Não foi escolhido para ir. É até bom, né? Ficar até um alerta Fica para o um pessoal alerta, aí que quer se preparar para poder estudar também. Principalmente para enfermagem, porque, às os vezes... enfermeiros, que Exato. eles são mais chamados do que os técnicos de enfermagem. Muito bom. Os enfermeiros, né? Então, tem que estudar. Se quiser ir fazer parte da Força Nacional, é bom estudar para ser bilíngue, né? Top. Tá bom? Muito bom, é um conselho. Uma dica aí. Júnior, teve, até uma pergunta aqui que o Ricardo tinha listado, né? É o que representou para sua carreira a atuação em missão presidencial como motorista executivo. Teve esse episódio também? Teve esse episódio desde 2004, do início do SAMU, quando o Lula veio a primeira vez a Paraíba, né? Que eu fui na ambulância do SAMU. Eu fiz muitas missões na ambulância do SAMU. E deixar claro aqui, pessoal, a gente não está falando relacionado com política, a gente está falando relacionado com a trajetória profissional do Júnior aí, que isso aí é uma experiência... Isso. Porque não só Lula, como Michel Temer... Que se envolve todo um protocolo, né, cara? Tudo isso eu fiz parte de missão. Então você participou de missão tempo, né, tanto com Lula, como com Temer, Lula, com Michel Bolsonaro. Temer, com Bolsonaro, com Dilma Rousseff na época também, né? Sim. Então, assim, a ambulância que eu trabalhava era a ambulância presidencial, exclusivamente para o presidente. Sim. Eram 2 ambulâncias. A exclusiva para o presidente... E o protocolo é muito diferente. É muito diferente. Um e a outra ambulância era exclusiva só para o comboio. E nessa trajetória de início de comboios que eu participei como SAMU, eu fui convidado a participar como motorista executivo do comboio. Né? Quando eu participei, a primeira missão de Michel Temer, como na ambulância... O major, que era o chefe da delegação dos segurança lá, do transporte, o coronel da aeronáutica, ele me convidou. Júnior, você quer participar da próxima missão aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, com o presidente Michel Temer, na época, né? Aí eu disse, posso sim. Ele disse, manda seu currículo para mim. Eu mandei lá o currículo para Brasília, para a Força Aérea. E eu fui escolhido como motorista executivo para fazer parte do comboio, para dirigir para o presidente, né? Isso para mim foi muito marcante, sabe? Isso aí ficou para mim marcado e
Hoje eu sou motorista executivo, trabalhei na Localiza como motorista executivo da Localiza, né? Com cantores, viajando. Interessante. Essa parte aí eu fiz também, nas minhas folgas eu fazia isso. Júnior, a gente falou aqui da sua trajetória toda, né? Como condutor, falou um pouquinho de técnico, do período que você ficou aí como na força também. No período do Covid, Júnior, vamos falar um pouquinho disso agora, que acho que foi marcante aí pra você também, né? 2020, né? Que história, né, velho? 2020, você tem uma história bacana aí pra contar pro pessoal. Só Tanto vo- vamos falar um pouquinho como é que foi o Covid aí pra você, questão do atendimento. Daquela outra Só em parte você falando aí já começa a me arrepiar, sabe, cara? Isso aí... Daqui a pouco a gente fala daquela outra parte lá que Tá. ficou marcante mesmo pra você, né? Tá. No início, Ricardo, começou... É tanto que tem o nome Covid-19, né? 2019 foi que começou a surgir essa doença aqui no Brasil. Nós não conhecíamos essa doença, ninguém conhecia. Ninguém sabia nada. Hoje toda a população sabe o que é a Covid, né? Porque a população quase 100% foi atingida, né? Então, no início, como socorrista, nós começamos a trabalhar socorrendo gente com Covid, que era uma febre, dor no corpo, né? Falta de ar. A gente sem saber o que era aquilo. A Não gente sentia cheiro. não usava máscara. Não, doutor, eu tô sem sentir cheiro, não sinto gosto de comida. E a gente atendendo sem máscara, sem saber o que era. Assim, sempre tinha ocorrência com máscara, lógico, né? Mas muitas ocorrências que isso aí é uma febre, é uma dor de cabeça. Até porque a gente estava acostumado a atender esses casos com essas queixas naturalmente no dia a dia, Naturalmente, no né? dia a dia, né? E o atendimento para hospitalar não podia parar, Dentro- né? Não ia podia parar. Não podia parar e tinha que atender essa pessoa. Foi essencial, né, nesse período do Covid. Então no início foi difícil, porque quando foi em janeiro e fevereiro, houve a época do carnaval. Aí foi quando começou a chegar aqui em João Pessoa, na época do carnaval. Depois do carnaval se alastrou, cara. Foi. Depois do carnaval foi que Porque começou. Segurou, que quando estourou foi de Segurou, uma aí vez. vieram as propagandas, né? A mídia mostrando o que era lá fora, nos outros países, no Brasil. Tá vindo de onde esse vírus? Da China, ninguém sabia de onde era. Então- E aí, a dificuldade, Júnior? Aí começava a manjar dificuldade de material, de EPI, né? Acho assim, ó, eu trabalhei também na linha de EPI. frente aí. A gente teve que organizar uma das UPAs daqui de João Pessoa para ficar como referência para a Covid. E assim, uma coisa que é unânime é que todo mundo passou por isso, né? Essa questão de material escasso, Isso aí né? foi Não todo tinha. mundo. Máscara era Isso aí artigo de luxo, né? era porque A começou. bota sua. O que nós tínhamos, nós usamos. Muito atendimento. A gestão que correu atrás de material não tinha. Não tinha mais. Porque quem tinha esse material estava guardando para si, né? Então, assim, foi uma coisa louca, cara. Que a gente começou a usar aventais. Até a população estava usando o material, então até na Justamente. farmácia acabou. Não tinha como Justamente, comprar. procurava numa farmácia, não tinha máscara, não tinha luva. Era muito difícil achar essas. E nós começamos com aventais, né? Avental não protegia quase nada. E máscara. Aí começamos a usar máscara N95. Foi quando começou a chegar os macacões, né? Os EPIs adequados para aquele tipo de ocorrência. Nós uniformizávamos, né? Ficava todo Suor vestido. descendo, pingando, o Muito pessoal calor, desmaiando, né, Júnior? você ia para uma ocorrência, quando voltava, que tirava o macacão, a gente queria rasgar ele, rasgava o vírus, espalhava, a gente não sabia, Tem que ter como- a técnica, né? a gente não tinha nenhuma técnica, não tinha nenhum ensino. E no meio Ninguém disso aí sabia. teve muita contaminação dos Teve muita profissionais. né? contaminação por conta disso, que ninguém sabia como era isso. O pessoal saía para atender, daqui a pouco tem que sair outra viatura, na verdade mais duas. Porque o colega que foi atender passou mal, desmaiava, né, Júnior? A gente chegava numa Aí uma pra ocorrência, atender o colega e outra pra suado, vítima. aí tinha que tirar todo o material da ambulância para fazer a desinfecção. Você teria que tomar um banho próximo à ambulância lá, né? Não podia entrar dentro da base para não contaminar os colegas que estavam de serviço, né? Muitos médicos caíram fora do SAMU, abandonaram, muitos profissionais abandonaram o serviço, não quiseram mais trabalhar, porque queriam se proteger com a família. Muitos foram para hotéis para não ir para casa. Aí ficou aquela correria. Então, assim, a dificuldade que nós tínhamos era o quê? Quando chegava numa ocorrência, dor de cabeça, suor demais, fome, sede
E você, quando terminava de se preparar, comia, tomava banho, já tinha outra ocorrência para fazer. Caramba. Então, era uma ocorrência em cima da outra. E foi aí que veio o meu vídeo, né? Eu peguei. Isso. Aí, Júnior. Aí conta eu a só história aí. correndo, gente, dentro de uma USA. O médico entubando, sem saber o que era. Né? A gente fazendo aquele trabalho ali. E o vírus se espalhando dentro da ambulância. Você mesmo de máscara, você era contaminado. Né? Eu não sei onde foi que eu acho que foi dentro da ambulância que eu fui contaminado. Você pegou só uma vez, não foi, Júnior? Peguei só uma vez, quando foi Mas no também mês... aqui pegou... Eu trabalhei de fevereiro na Covid, quando iniciou o pega pra capar mesmo, que a gente tava dentro do foco. Quando foi dia 13 de abril, eu baixei. Dia 13 de abril eu passei mal, dentro de casa. Eu já tava com o vírus já. Ficou E isso aqui pra ir pro tubo, não foi foi. ainda? E eu chamei o SAMU foi lá em casa. Primeiro a Secretaria de Saúde foi lá, constatou que eu tinha dengue, né, a Covid. E no dia que eu passei mal, eu chamei o SAMU foi lá em casa, me atendeu, só que eles não me socorreram para o hospital. Aí eu dizia assim, eu estou precisando de oxigênio, eu preciso de oxigênio. Então eu liguei novamente pro SAMU e foi uma USA me buscar lá. E sem falar nisso aí que ainda tem todo o fator psicológico, né? Ah, Porque cara, você estresse, vendo ali, o vendo a estresse, né? situação todinha, liga a televisão, era não sei quantos morreu hoje. O medo, Né? né? Dentro da nossa, ambulância, não John, voltar mais. dentro da ambulância, Ricardo. O paciente entubado morria. O medo, ele como profissional vendo tudo aquilo, né? O medo, eita, eu vou pro hospital, tô precisando de ar. Quem Ir pro hospital tava, e não voltar mais. quem tava morrendo, a família nem sabia que tava sendo enterrado. A família era informada depois. Primeiro eles enterravam, depois avisavam a família. Aí você passou quantos dias lá, Júnior? no Aí hospital? eu fui socorrido, cheguei no Clementino Fraga, fui socorrido para lá, fiquei na UTI e a médica queria me entubar, porque a enfermeira disse que o material estava pronto. E como eu entendi esse material estava pronto, eu sabia que vinha intubação para cima de mim e eu disse, doutora, não me entube não. Ela falou, por que eu não vou lhe entubar? Porque nem a senhora sabe o que é isso, nem eu sei. E quem a gente estava entubando dentro do SAMU estava morrendo. O paciente entubado aqui está morrendo. Ah, você é do SAMU? Eu digo que sou. Eu trabalhava eu trabalho na UTI móvel. Peguei vários pacientes, o médico entubando e falecendo dentro da ambulância. Outros a gente conseguia socorrer, alguns não. Então não me entube, por favor. Então você vai se acalmar, vou passar a sua medicação e depois a gente vê isso aí. Eu digo, tá bom. E eu passei 9 dias internado, vendo gente morrer Na do meu UTI, lado. 9 dias dentro da UTI. Foi um isolamento. Sim. Me deixaram no isolamento. Depois chegou um paciente do meu lado e à noite ele amanheceu morto, do meu lado. E eu não podia fazer nada, eu não podia reanimar ele, porque eu não podia socorrer ele, porque eu não tinha força para isso. E aquele todo momento E você eu desesperado, pensando peguei Júnior, o que soro, não- corri pro corredor chamar... E não tinha profissional, João. Profissional dentro do hospital era escasso. Cara, o que a gente viveu foi... Era um foi- médico, Ótimo, era um né? médico, um enfermeiro e um técnico Hoje de ninguém enfermagem. lembra da pandemia. Já esqueceu, Hoje a gente pessoal. tá tocando nesse assunto aqui, mas o pessoal tá vendo o seu dia a Tô dia. lembrando Mas do essas que a gente tá experiências falando. marcantes aí que a gente teve, eu trabalhei em UTI, peguei também na linha de frente em Recife. Em Recife foi montado lá uma UTI improvisada, que ficou. Era uma policlínica, eles montaram uma Isso, UTI, foi chamou o folgado na pessoal que madrugada tinha aqui. sido um concurso lá, eu tava no meio da lista lá, fui chamado. E, cara, foram coisas tão marcantes que eu peguei um plantão que tinham 3 irmãs. É. 3 irmãs, todas 3 entubadas no plantão. Era um salão que tinha, tipo assim, ficavam uns 30 leitos lá. E aí tinha 3 irmãs E eu fui entubadas. socorrer uma mulher também que cheguei lá, tinha morrido o esposo dela e uma filha. Paciente, você chegava, falava com ele estava bem, não estava nem com Isso, oxigênio. isso. E quando era no outro dia, quando você chegava, o cara estava entubado. Pronto, foi Ô, meu ô, caso. ô, Júnior, Um dia antes eu algum tava momento bom, lá- no outro dia eu piorei. Algum momento lá que você tava na UTI, você pensou, eita, agora eu não volto mais Cara, pra eu cheguei casa. a delirar, tu acredita? Eu olhava pra janela, via as nuvens assim, eu via crianças morrendo. Eu digo, oxe, já morri. E ninguém lá de casa vai saber. 9 dias sem comunicação nenhuma com parentes. Entendeu? Não tinha comunicação com a família. Porque não tinha celular. Aí foi quando no 4º dia que eu estava interno, no 5º dia que eu dei uma melhorada, eu falei com o médico lá, doutor, me libere o celular, pelo amor de Deus. Eu preciso falar com minha família. Primeiro eu vou deixar uma mensagem para eles.
Aí quando o celular chegou, foi o que eu fiz. Fui pro banheiro fazer minha barba e comecei a gravar vídeo dentro do banheiro. Eu tenho esses vídeos gravados. Me despedindo da família. Então foi uma história, cara, que eu passei, um momento que eu passei ali, que eu não desejo Desesperadora, né? nenhum inimigo, porque inimigo, até nossos inimigos. muito Se sofrimento, nós temos cara. inimigos, eles passaram por isso também. Então, Imagina, né? Porque assim, tudo que a gente faz, os porquês que a gente tem na nossa vida, é. a família é a base de tudo, né? A Ah, gente sempre tá pensando. E Porque minha por esposa mais. tava lá todo E dia. a gente faz muito mais pelos outros, às vezes até do que pela gente mesmo. Minha Então, esposa todo dia cê tava no hospital, tá pedindo na iminência de morrer pedindo e não ter. informação. A sorte que, como nós somos da área de saúde, nós temos colegas dentro do hospital, né? É, Então, o colega técnico Isso ia facilita lá, o bastante, enfermeiro ia lá na recepção, passava informação, ele tá bem. Ele tá bem mesmo, ou ele morreu e vocês não querem me dizer. Minha esposa dizia assim, pô. É complicado. Mas tá aí, venceu, né? Graças a Venci, Deus. eu fui um dos mais graves lá do SAMU, né? Que passou, muitos colegas lá, profissionais, pegaram a Covid. Dos mais graves sem entubar, né? Aí teve Agora ainda, teve o Rodrigo, né? Rodrigo, né? É, que o enfermeiro Rodrigo, que foi Rodrigo entubado. também foi uma experiência muito Rodrigo, ele marcante, passou né? vários Na dias pandemia. entubado Rodrigo, lá. por conta Quase que... do estresse dele, né, também. Ele ficou muito estressado quando ele Tinha isso chegou. também. Quando ele chegou ao hospital, ele aumentou o nível de Covid dele, de estresse. E ele teve que ser entubado para poder não morrer, né? É verdade. Desafiador. Vamos falar de coisa boa agora. Bora se embora. Né? Porque essa parte aí eu sei que como marca Emociona, muito, né? fica marcante, Emociona. né? Emociona a gente. Mas, Júnior, outra coisa também que você fez durante muito tempo, eu acredito que ainda faz, né? Ainda está nessa trajetória, ainda é uma coisa que eu acredito que você gosta muito, é a parte de formação, né? De contribuir com a docência, como professor, dando instrução, Isso. compartilhando a sua vivência. Como é que você encara tudo isso aí? Eu tomei tanto gosto por essa área aí de ensinar, de passar a minha experiência para os outros, que em 2014 eu fui para Brasília fazer um curso. Fui para um congresso do SAMU, aproveitei fazendo alguns cursos lá, tudinho, e depois vim para cá, fiz curso de direção defensiva para ser instrutor. E hoje eu estou como instrutor de direção defensiva para passar a experiência para os colegas que entram no SAMU. O ano passado nós fizemos um curso de direção defensiva dentro do SAMU para os novatos, né? E foi lá no Centro de Convenções. Foi muito bom esse curso, junto com o professor Américo, que é lá da Rotan, né? Que é conhecidão. Que é do Gato, lá da Rotan. Acho que é da Rotan ele. Então, assim, foi um curso gratificante, tanto para nós, instrutores, como para os profissionais que estavam entrando no SAMU o ano passado, naquela época lá. Então, foi proveitoso demais, né? Fizemos o curso durante 3 finais de semana, né? E fazendo manobras com a própria viatura. Mostrando a eles, ensinando, passando, facilitando para eles o porquê de ele estar dirigindo uma ambulância. Porque não é chegar e dizer, eu sou carreteiro, eu sou motorista de ônibus. É totalmente diferente. De cara, tu já dirigiste uma ambulância? Nunca na tua vida. Diferente. Então, é E aí, como é que você enxerga essa parte aí da educação continuada para esses profissionais? Tem que ser. Tem que continuar. Eu acredito que a gestão tem que se empenhar nisso, tá? Para colocar profissionais, condutores dentro do SAMU, avaliar, fazer critérios e ter o perfil de condutor. Tá certo? A minha trajetória não foi fácil, entendeu? Eu não quero que seja fácil para ninguém também não, porque ele está lidando com vidas, principalmente com a equipe dele, que está dentro da ambulância. E com a vida dele, que ele retorne para casa para o anseio da família dele. Muito Não bom. é isso? Muito bom. Então, tem Júnior, que continuar essa a gente educação. está chegando aqui já na parte final do podcast. O que é que você deixa aí de mensagem para essa galera que está assistindo, para quem está aí escutando essas mensagens? O que é que você deixa aí para esse pessoal que quer trabalhar no atendimento pré-hospitalar? Você que é uma pessoa que tem uma vida dedicada, é uma vida, né? Dedicada ao atendimento pré-hospitalar. O que é que você deixa aí de mensagem, pessoal? A mensagem que eu deixo é que estudem, né? Estudem e, se for para o pré-hospitalar, que gostem do pré-hospitalar, tá certo? Porque pré-hospitalar não é hospital. Pré-hospitalar, você vai meter a mão lá na massa lá, na hora do acidente,
é uma parada cardiorrespiratória ali e você saber o que vai fazer naquele momento ali, entendeu? A mensagem que eu deixo é que estudem, não pare, procure fazer o curso do PHTLS, né? Que é um curso que é a nossa Bíblia do socorrista. Procure se empenhar mais em se atualizar nos cursos para poder ser um socorrista de verdade, né? Exato. Muito bom. Para socorrer até nós mesmo. Bom demais, Júnior. Tá? Muito E aí, obrigado. Ricardo? Então, a O gente que é que tem aí de mensagens aí, finais? agradecer a todos aí, né, a você, Júnior, primeiramente, né, que veio aqui falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória aí de Agradeço carreira. o convite e estou à disposição para próximas. Sempre a gente tá junto aí nas ocorrências, né? tamo junto. Da vida. Trabalhamos De vez em juntos. quando aí umas aulinhas também, né? A Isso. gente no próprio CTE Saúde lá. Estou à disposição. E agradecer vocês aí que estão assistindo a gente nesse momento, compartilhando aí com outros profissionais, que é muito importante vocês estarem compartilhando aí também, para ver essa trajetória aí do atendimento hospitalar aqui na Paraíba, desses grandes profissionais que a gente está trazendo aqui para vocês estar conhecendo, tá? Essa história. É isso aí, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês também. Isso, fica meu agradecimento também aqui a Júnior, esse profissional extraordinário, que eu tenho uma admiração enorme, né, assim, profissionalmente, um cara muito ético, sempre muito dedicado ao que faz, e agradecimento a você que está aí acompanhando, né, o nosso podcast. Nós estamos juntos, ficamos por aqui e aguarde os nossos próximos episódios do CTE Cast, que vai ter muita coisa boa. Isso aí. Show.